Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então prove, encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. Sinceridade evangélica, né? É uma alegria estar de volta em Maceió, revendo amigos, conhecendo irmãos. Pastor Gion, Pastor Stephanie. E quem é que está vindo aí? José. Então eu quero cumprimentar o trio Parada Dura, né? Deus abençoe vocês, uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo carinho, viu, pastor? Paulo Neto, você está mais magrinho, Paulo. Jesus está operando. A última vez que eu vi o Paulo, ele parecia uma catedral do Espírito Santo. Agora ele está parecendo um templo, né? Ficando magrinho. Parabéns, viu, Paulo? Está em fase de crescimento, né? O presbítero Edivan está aí? Cadê ele? Deus te abençoe pelo carinho, viu? O sorriso dele me encanta. É sério. Olha isso aí, olhe para o povo e dá um sorriso, olha lá. Ele não lembra o Mr. Magoo? Vamos estar em pé? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, apenas um versículo. O versículo de número 6. Deus está aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 6. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos e mais uma vez, este lindo santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Maceió, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Toma ela nas suas mãos esta noite e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, autoridades constituídas por Deus e pelos homens que estão aqui na minha retaguarda, que bom que vocês foram sensíveis ao chamado do pastor Gion e vieram para o culto nessa noite. Se o culto terminasse agora, eu já voltaria para São Paulo extremamente feliz, porque eu já vi Jesus operar aqui hoje. Eu já senti a sua presença nessa noite. Paulo veio com uma unção tremenda.
A palavra do pastor Gion aqui sobre oferta, ela saciou a minha alma. Então, o cântico do Roberto, então, nos levou lá para o terceiro andar do céu. Poderíamos terminar agora, mas Deus ainda tem a cereja do bolo para nós aqui nessa noite. Talvez eu não vá pregar aquilo que você queria ouvir, mas eu vou pregar aquilo que você precisa e vai ouvir. Na medida que eu estiver pregando, você tem liberdade para adorar a Jesus, tá bom? Posso ouvir mais um glória a Deus aqui? Roberto, filho, mude a música para mim. O texto que eu li é muito conhecido. Qual pentecostal que nunca se aventurou a ler o livro de Atos dos Apóstolos? Aliás, fica aqui um conselho, né? Todos aqueles que são convertidos em Cristo precisam conhecer pelo menos 5 livros da Bíblia. Pelo menos esses 5. Os 4 evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. Você pode não conhecer mais nenhum livro da Bíblia, pode não ter aptidão para lê-los, mas esses 5 livros são essenciais para a salvação. Nos evangelhos temos a história de Cristo, o motivo pelo qual ele derramou o seu sangue, a história de como ele alcançou os pecadores, a forma humilde como ele desceu entre nós e caminhou ao lado de gente comum. Então os evangelhos vão dar para nós um mote da salvação. E Atos dos Apóstolos vai contar para nós como foi que esta igreja aqui nasceu. Vai falar para nós como era a homilia do primeiro culto, como foi que os crentes encararam a presença do Espírito Santo logo no início. Vamos ver que a igreja era uma igreja carregada pela glória de Deus. Então esses 5 livros não podem jamais sair do coração e da mente do crente. E para espanto, se eu perguntasse aqui hoje quem já leu todos esses livros, você ia ficar espantado com o número de pessoas que nunca tiveram coragem, ou não tiveram paciência, ou responsabilidade para ler esses primeiros 5 livros do Novo Testamento. Isso é uma grande vergonha para nós. Caminhando pelo mundo e pregando há mais de 30 anos, eu chego às vezes a ficar com vergonha da nossa fé evangélica. Se você pegar qualquer pessoa que se converte hoje ao Islã, em menos de um ano, a pessoa já leu por completo o Alcorão. 2 anos depois, ela tem a doutrina do Alcorão dentro do coração. 3 anos depois, somente um milagre para fazer ela sair do islamismo. Então, é o afinco dela com a religião. Qualquer pessoa que se converte às Testemunhas de Jeová, em menos de um ano, ela já leu a Bíblia dela toda. 2 anos depois, ela já tem pelo menos 100 versículos decorados na cabeça, e aí já podem ir domingo de manhã atormentar a gente na porta de casa. Qualquer pessoa que se converta ao Espiritismo, em menos de 6 meses, ela já leu todos os livros de Allan Kardec, incluindo o livro dos Espíritos, que Kardec chamava de o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós somos a única religião que, tendo o livro verdadeiro, não temos paixão por ele. Somos os únicos que carregamos a Bíblia às vezes debaixo do braço, como se fosse desodorante, ou pior, deixamos ela aberta em casa, ou do lado da cama ou na estante, sempre em 2 textos, ou Salmo 23 ou Salmo 91, como se a Bíblia fosse uma mandinga. A Bíblia não é uma mandinga. O salmista deu o caminho para aquele que quer ir para o céu. Ele disse: eu não deixei a palavra aberta do lado da minha cama. O salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Do que adianta ter esse livro e não conhecer ele? Então, por favor, fica aqui o conselho do velho pregador que já está de barba branca. Se você quer ir para o céu, quer ter uma vida cristã abençoada, conheça, leia, pelo menos, no mínimo, esses primeiros 5 livros da Bíblia. Posso ouvir um glória a Deus? Atos dos Apóstolos deveria ter outro nome. Deveria se chamar Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Porque os Atos dos Apóstolos nada mais são do que o mover do Espírito Santo sobre a vida deles. Quem eram os apóstolos? Antes de serem apóstolos, eles eram discípulos. Diga comigo, discípulos. Alguém sabe o significado da palavra discípulo? Discípulo significa aluno. Rabi, rabino ou raboni, títulos dados a Jesus, significam professor. Então, quem eram os discípulos? Eram alunos que caminhavam ao lado do grande professor Yeshua, Jesus de Nazaré, que quando passou por aqui,
inaugurou uma escola profética, uma escola apostólica. E ele teve, diferente daquilo que nós pregamos, porque muitos falam que Jesus teve apenas 12 discípulos, e isso é uma mentira. Jesus teve milhares de discípulos. Desses discípulos, aprove ele transformar 12 em apóstolos. Mas Jesus teve milhares de discípulos. Você deve se lembrar do Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, a escola de Jesus estava montada. Era uma escola ao ar livre. Jesus herdou isso dos gregos, Sócrates, Aristóteles e Platão, que deram ao mundo o significado do conhecimento. Inauguraram as escolas ao ar livre, para que as pessoas pobres tivessem acesso, porque naquela época antiga apenas os ricos, os mais privilegiados, podiam frequentar escolas. Então esses 3 pensadores da filosofia grega começaram a ensinar gratuitamente nas ruas. Parece que Jesus seguiu o caminho dele e começou a ensinar nas ruas. Lá no Sermão da Montanha, Jesus tinha na frente dele 5.000 alunos homens, fora mulheres e crianças. Imagine se cada homem tivesse uma mulher, e cada homem e uma mulher tivesse uma criança. 15.000 alunos ao ar livre. E foi uma imersão naquele dia, foi um intensivão, porque Jesus começou a pregar de manhã e foi até a noite, e ninguém arredou o pé. Não havia músicos, não havia instrumentos, não havia som bonito como esse. Era Jesus na montanha, e às vezes eu fico me perguntando como é que o povo ouvia ele pregar. 15.000 pessoas ouvindo um homem pregar sem microfone, sem caixa de som, sem nada. Jesus usava a acústica da montanha. Eles subiam no lugar mais alto, as pessoas ficavam aqui embaixo. Ele percebia para onde estava o vento, e então ele falava, e o vento batia na coluna da montanha e levava a voz dele para o coração das pessoas que ali estavam, e todos eram abençoados. Então Jesus, ele não teve 12 alunos, ele teve milhares, mas desses milhares, 12 alunos se formaram. E quem é que se formou? Um deles é o protagonista aqui da minha história nessa noite, que foi quem disse esta frase emblemática, que inclusive foi usada, se não me falha a memória, em um dos louvores aqui hoje. Eu vi que não quero ouro, não quero prata, eu quero só a sua presença. Veja só, isso inspira até os dias de hoje os poetas. Eu quero falar sobre a vida do apóstolo São Pedro. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você conhece Pedro? Diga: o Pedrão da Bíblia. Vamos aprender muito com Pedro hoje aqui. Amém? Vamos lá. Quando eu leio Atos dos Apóstolos capítulo 3, a cena é a seguinte: Pedro e João estão entrando no templo. A Bíblia é interessante porque ela resolve desenhar para nós o lugar onde Pedro e João estão entrando. Eles dão o nome da porta pela qual eles estão entrando dentro daquele templo. Era a porta chamada Formosa. O templo em Jerusalém tinha 12 portas. Quantas portas eu disse? 12 sempre foi um número muito religioso para os judeus. E havia naquele templo 12 portas. Pedro e João entraram pela porta chamada Formosa, e naquela porta havia um paralítico. No capítulo 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, vamos descobrir parcialmente a idade do paralítico. A Bíblia diz que ele tinha mais de 40 anos. Se ele tinha mais de 40 anos e era um paralítico de nascimento, possivelmente ele estava esmolando naquela mesma porta há mais de 25 anos. Porque de 10 a 15 anos o menino recebia uma espécie de emancipação, e apenas com 15 anos é que as prefeituras da época davam alvará, autorizando as pessoas a pedirem esmola no meio da rua. Os judeus sempre tiveram dificuldade com doenças congênitas, sempre tiveram um problema com doenças físicas, principalmente aquelas que nasciam com as pessoas. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai se lembrar que um dia trouxeram um doente para Jesus, e os discípulos ficaram tão estarrecidos com a doença, que perguntaram assim para Jesus: Senhor, essa doença é tão cabulosa, é tão cabeluda, que nós queremos fazer uma pergunta para o Senhor: quem pecou para esse rapaz ter esse tipo de doença? Foi o pai dele, a mãe dele, ou foi ele que pecou? Ainda bem que perguntaram. E Jesus desmistificou, e ele disse assim: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Isso aí aconteceu na vida dele, para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas até esse tempo, na mente dos judeus,
toda pessoa que tinha qualquer doença física, eles achavam que era uma punição por pecados, porque no Velho Testamento está escrito que Deus visitava o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, aquilo que hoje nós chamamos de herança, maldição hereditária. Então os judeus acreditavam nisso. Só podia pedir esmola na cidade quem tinha autorização. Tem um doente na Bíblia muito famoso, o cego mais famoso da Bíblia. Quem lembra o nome dele? Bartimeu. Bartimeu estava sentado no meio-fio, numa esquina, possivelmente num lugar de comércio. Só estava ali porque ele estava autorizado a pedir esmolas. Ele ouviu um burburinho, um barulho imenso. Perguntou o que era. Alguém disse: está vindo aí um homem cabeludo e barbudo, de roupa branca. Dizem que por onde ele passa, milagres acontecem. Bartimeu acreditou e perguntou qual é o nome dele. E falaram: é Yeshua. E Bartimeu começou a gritar: Yeshua, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu dizia Yeshua bar Davi, na linguagem deles, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou tanto que um dos discípulos chegou perto dele e disse: cala-te, você está atormentando o mestre. Aí que ele gritou mais alto. Bartimeu era daqueles que não levava nenhum tipo de afronta para casa, que quando tinha um objetivo ele ia até as consequências finais. Bartimeu não era daquelas pessoas covardes que quando alguém dá um grito com ele, ele sai correndo e abandona o milagre. Bartimeu gritou 2 vezes mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou a pregação dele e disse: o que está acontecendo? Contaram para ele, ele disse: manda trazer o cego aqui para mim, traz o cego. Alguém foi lá e disse: pode parar de gritar, Bartimeu. Por quê? Porque Jesus está te chamando. A Bíblia diz que Bartimeu ficou de pé, e ao invés de ir direto com Jesus, ele fez uma coisa. Alguém lembra o que ele fez? A Bíblia diz que ele ficou em pé e pegou uma capa que estava no ombro dele e fez o quê? Deu para alguém que estava necessitado? Não, ele jogou fora. Uai, será que ele ficou tão quente que ele não precisava mais de blusa? Não, aquilo não era blusa. Aquela capa era um alvará. Era o documento que dava a ele a autoridade para ele poder pedir esmolas no meio da rua e não ser apedrejado. Era uma capa grande, porque quem via ele pela cor sabia: esse aí está autorizado pelo governo a pedir esmolas. Bartimeu é o cego que mais enxerga do mundo, porque quando falaram para ele: Jesus está te chamando, ele ficou em pé, tirou a capa e jogou fora. Começou a dizer assim: eu não preciso mais do Bolsa Família, eu não preciso mais do SUS, eu não preciso mais do governo, eu não preciso mais do assistencialismo, porque homens me dão isso aqui para pedir esmola, mas esse que está me chamando, ele pode me dar a visão e eu ter vida de novo. Só podia pedir esmola naquele tempo quem tinha esse alvará. Havia fora das cidades, fora dos muros, porque as cidades eram chamadas de cidadelas. No tempo de Jesus, todas as cidades eram muradas, e elas eram cercadas e fechadas por um portão, para evitar saqueamentos, para evitar que bandidos à noite viessem e roubassem as cidades. Os leprosos, os cegos, os paralíticos não podiam morar dentro da cidade. Eles entravam na cidade quando o portão abria de manhã, Paulo, às 6 da manhã, e esmolavam, só aqueles que tinham alvará, e quando estava chegando 6 da tarde, eles pegavam tudo que arrecadavam em dinheiro, iam na feira, compravam o que sobrava da feira, atravessavam o portão antes da cidade fechar, e iam para um lugar chamado Vale dos Rejeitados. Se alguém tiver curiosidade, eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho lá uma pregação sobre o Vale dos Rejeitados, você vai entender mais o que é isso. Então, esse rapaz que está sentado na porta do templo, na porta chamada Formosa, na escadaria da porta Formosa, que a Bíblia fala para nós o nome da porta, há um interesse no escritor em explicar isso. Como haviam 12 portas, haviam 12 pedintes de esmola, e cada pedinte de esmola tinha autorização do governo para ficar em uma porta. O escritor, o médico Lucas, que é biógrafo, ele é detalhista, ele diz assim: aquele que foi curado não foi qualquer paralítico ali, foi o paralítico sentado na porta formosa do templo. Então ele faz questão de destacar isso para que ninguém confunda com os outros. Quem foi curado foi aquele da porta formosa. E como é que ele foi curado? Pedro e João entravam no templo. Não era a primeira vez que Pedro e João entravam naquele templo. Havia passado a Páscoa. Todos os anos, depois da Páscoa, Pedro e João, que eram sócios em uma embarcação, eles eram pescadores. E entenda, ser pescador naquela época era como se fosse lá no interior de São Paulo. A vida que eu tive na minha infância, a gente trabalhava na roça, era chamado de boia fria.
Era o emprego mais simples que podia ter. Qualquer pessoa podia exercer, não precisava aprender a ler nem escrever. Pedro e João eram homens iletrados. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, depois do milagre, alguém vai ouvir Pedro pregar e vai dizer: não são, pois, esses homens iletrados, incautos, incultos, traduza-se por iletrados, homens analfabetos. Eu estou dando informações para você memorizar, daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Pedro e João eram analfabetos. Eles estavam entrando naquela porta, não era a primeira vez. Todos os anos, depois da Páscoa, eles iam àquele templo, ou para agradecer a Deus por um ano de muita vitória, por um ano de prosperidade, porque naquele ano talvez eles pescaram muito, ou entravam no templo para pedir a Deus perdão pelos pecados, porque no ano eles não venderam nada, não conseguiram colher nada, não conseguiram pescar nada. Então era comum, todos os anos era de lei eles entrarem naquele templo. Como eles entraram pela porta formosa, eu acredito que Pedro e João eram muito parecidos com os crentes modernos. O crente, depois que ele vai numa igreja 1 ano, 2 anos, parece que ele comprou o lugar onde ele senta. Já percebeu isso? Não? Chega atrasado no culto e fala: irmão, esse lugar aí é meu. Não tem o nome dele na cadeira, não tem, mas ele fala: é meu, porque ele está tanto tempo ali. Pedro e João entraram por aquela porta, porque o lugar onde eles assentavam todos os anos, talvez há mais de 20 anos, estava perto daquela porta. Então tudo é um desenho. Lá vai Pedro e João, exatamente como foi o ano passado, o ano retrasado, o ano anterior, 10 anos atrás, sócios indo ou agradecer a Deus, ou pedir perdão a Deus. Era tudo normal. O paralítico já conhecia eles, porque ele tinha mais de 40 anos. Era costume ele chegar, estender a mão e dizer: me dá uma esmola. Ninguém pede esmola assim, me dá uma esmola de cabeça baixa. Ele não era cego, ele está olhando para Pedro e João dizendo: me dá uma esmola. O que acontece na sequência é que mexe comigo. A Bíblia diz que Pedro olha para ele e diz assim: olha para nós. Aqui já começa a mexer comigo. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque o paralítico já está olhando para eles. Ele está pedindo esmola. Me dá uma esmola. Aí Pedro diz: olha para nós. Mas ele já está olhando para ele. Eu entendi que Pedro não estava normal nesse dia. Pedro estava fora da casinha. Pedro estava diferente. Pedro olhou para o homem dizendo: olha para nós. Não na intenção do homem olhar, porque o homem já estava olhando. Pedro queria chamar a atenção de todo mundo que estava dentro daquela igreja. Pedro estava chamando a atenção de quem estava entrando pelas outras 11 portas. Pedro queria ser o centro das atenções. Ao gritar: olha para nós, pastor, como é que o senhor sabe disso? Quem escreveu é Lucas. Lucas não estava lá. Lucas, como biógrafo, voltou no tempo e perguntou para as pessoas o que aconteceu. Ele ouviu das pessoas. Nós estávamos entrando no templo por aqui e por ali, e de repente ouvimos os Cefas gritar, porque um dos nomes de Pedro era Cefas: olha para nós. A igreja inteira olhou, a multidão toda olhou. Pedro não estava normal. Muitas vezes contamos essa história errada, porque falamos que Pedro e João entravam, e Pedro e João disseram: olha para nós. E aí Pedro vai falar em nome dele, de João, dizendo assim: nós não temos prata nem ouro. Não é isso que está escrito. Pedro disse sim, olha para nós. Mas na hora de falar que não tinha prata nem ouro, Pedro falou sozinho. Talvez João está até mexendo na bolsinha dele para pegar uma moeda, mas Pedro se antecipou e disse: eu não tenho. Pedro não diz nós, eu e João não temos. Ele fala por ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Eu imagino João olhando para Pedro dizendo: o que deu em Pedro? Está todo mundo olhando para Pedro. Esse homem nunca abriu a boca para nada. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Não é João que está te dando, sou eu, Pedro. Isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Levanta-te e anda. E o que aconteceu? O paralítico? Não. O paralítico não andou. Sentado estava, sentado ele permaneceu. Pedro usou o seu conhecimento teológico dos anos que ele aprendeu aos pés do seu professor. Jesus ensinou regras da teologia, dizendo assim: em meu nome vocês vão curar.
Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Pedro usou o conhecimento que ele aprendeu sentado nos bancos ao lado do mestre. Ele olhou para o paralítico, lembrou que Jesus disse: farão as obras que eu faço, farão outras maiores. Disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não levantou. Quando o paralítico não levantou, eu imagino que se passou na mente de Pedro. Eu imagino as acusações que a mente dele sofreu por dardos inflamados do diabo. Pastor, depois você lê na sua casa. Pedro disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E Pedro, e o paralítico não levantou. A Bíblia diz: e Pedro, deixa eu achar um paralítico aqui. Você pode me ajudar? Pode colocar a sua cadeira aqui? Rapidão, rapidão, tem que ser tudo bem rápido. Isso, senta aí, está aqui o meu paralítico. Estende a mão pedindo uma esmola. Estende a mão para mim. Pedro disse: olha para nós, mas ele já está olhando. Aí chamou a atenção de todo mundo. Baixa essa mão, me dá outra. Eu não gosto nada da esquerda. Isso. O coração do sábio se inclina para a direita. Está escrito. Pede esmola com a mão direita. Me dá uma esmola. E Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não levantou. A Bíblia diz: e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou em pé. Calma. O paralítico tomou um susto também, porque ele não esperava aquilo. Quando ele ficou em pé, olha para os pés. Quando ele viu que ele estava em pé, a Bíblia diz: e o paralítico começou a saltar, a pular. Soltou Pedro e entrou no templo adorando, gritando, cantando e louvando ao Deus de Israel. Você já tinha lido dessa forma? Pedro usou o conhecimento teológico. Ele usou aquilo que ele aprendeu no seminário, na escola bíblica dominical, no culto de ensinamento. Use o nome, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem não levantou. O diabo deve ter soprado no ouvido de Pedro, dizendo assim: Pedro, o seu ministério nem começou e já acabou. Você ainda foi gritar para todo mundo te ouvir, está todo mundo vendo que não funcionou o nome. Pedro poderia ter ido embora, Pedro poderia ter saído correndo dali, mas veio sobre Pedro uma autoridade, uma coragem. E eu estou falando do homem que negou Jesus Cristo dias atrás, com medo de uma mulher, uma vendedora de púrpura. Agora ele está no meio de uma multidão. Ele arrumou uma coragem que não existe. Ele catou o paralítico pela mão. Ele arrancou o paralítico do chão e botou o paralítico em pé. O paralítico se assustou, porque ele nunca tinha ficado em pé antes. Quando ele vê que a perna dele está parada inteira, ele começa a pular, porque veio sobre o paralítico a mesma unção que estava dentro de Pedro. E o paralítico, ao invés de voltar para casa correndo, ele entrou, foi para dentro do templo para agradecer o Deus que Pedro estava pregando. Amém até aqui? Se ajeite na cadeira, aperte o cinto, porque nós vamos decolar. Esse Pedro, de Atos dos Apóstolos capítulo 3, é desconhecido para mim. Eu não conheço ele. Eu conheço o Pedro dos Evangelhos. E o Pedro dos Evangelhos é um problema. Pedro é o discípulo que mais deixou Jesus em saia justa. Pedro foi o discípulo que mais errou. É Pedro que Jesus chama de homem de pouca. É Pedro que atrapalha o culto mais lindo que Jesus já fez. Você sabe qual foi o culto mais lindo que Jesus fez com os discípulos? O culto do lava-pés. Alguém já meditou no lava-pés? Jesus coloca 12 tronos de honra. E senta nesses tronos de honra homens, seres humanos. A palavra ser humano, a palavra ser é uma entidade invisível. A palavra humano vem de humus. E humus é terra misturada com esterco. E eu não preciso falar para ninguém aqui o que é esterco, né? O que é um ser humano? É uma entidade invisível que habita dentro de um corpo podre, fedido e desgraçado. Aí vem Jesus, coloca 12 tronos de honra, senta 12 seres humanos, 12 homens podres. E aí vem ele, Jesus, o verbo encarnado. Vou deixar o apóstolo falar para nós o que é Jesus. Ele mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquila a sua forma divina.
e desce entre nós e se faz carne. O Deus encarnado coloca 12 homens sentados e o Deus encarnado se ajoelha na frente dos homens e pega a parte mais suja do corpo humano, que é o pé. O pé é a parte mais suja do corpo humano. É a parte que a maioria de nós mal cuida. As mulheres ainda cuidam porque tem que andar de sandália, mas os homens estão aqui. Se eu pedisse agora para todos os homens tirassem o sapato aqui de dentro, você ia falar: eu estou no inferno. Você ia sentir um cheiro de queijo parmesão misturado com uma tranqueira. Ia começar a escutar alguns coçando o pé. E se olhasse debaixo das cadeiras, você ia ver que caiu um pozinho. É sério, ia misturar chulé com frieira. O sangue de Jesus tem poder. É a parte mais suja do corpo humano. Aí vem ele, o Deus eterno, adorado desde a eternidade. Deixa o trono e vem entre nós. Não bastasse nos curar, nos abençoar, ele coloca os homens em tronos de honra. Ele deveria estar sentado no trono, mas ele se ajoelha na frente da criatura e pega o pé da criatura para lavar. Não tem nada mais lindo do que isso. Um culto mais lindo da Bíblia para mim foi esse. Aí Jesus está lavando os pés. João entendeu, Mateus entendeu, André entendeu, Filipe entendeu. O culto estava lindo, até que Jesus foi colocar a mão nos pés de Pedro. Pedro escondeu os pés para debaixo da cadeira. Jesus parou e disse: por que você está escondendo os pés? Ó o Pedro arrogante: nos meus pés o Senhor nunca vai tocar. Aí Jesus diz para ele: então escute, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro abaixou a cabeça, esticou um pé e esticou o outro. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro esticou os dois braços. Jesus falou: eu pedi os pés, por que você está me dando as mãos também? Ele disse: já que o Senhor vai lavar, não lava só os meus pés, lava as minhas mãos, lava os meus braços, me dá um banho por inteiro, porque eu sou inteiro sujo. Esse é o Pedro que eu conheço. Pedro é o único discípulo que Jesus chegou no ouvido dele e disse assim: Pedro, o diabo anda pedindo a sua alma para cirandar com você. Não conte para ninguém. Pedro caminhou ao lado de Jesus 3 anos e meio endemoniado. Alguém lembra de Jesus falando assim: ó, um entre vós é o diabo. Jesus olhou para os dois e disse: um entre vós é o diabo. E todo mundo diz assim: é Judas. Não era Judas, porque o diabo entrou no coração de Judas no final. Pedro andou com o diabo dentro do coração. Um dia Jesus não aguentou. Jesus falou: está chegando a minha hora de morrer. Pedro disse: tem pena de ti mesmo. Jesus colocou o dedo no nariz dele e disse: para trás de mim. Não ouvi? Não, tem alguma coisa errada. Foi Zé Pilintra, Exu Caveira, Preto Velho. Não é esses demoninhos pequenininhos? Quem estava dentro de Pedro? Quem é Satanás? A estrela da manhã caída, Lúcifer, o arqui-inimigo de Deus, o príncipe do inferno. Pedro carregava dentro do coração o próprio mal. E sabe o que é mais lindo? Jesus nunca mandou Pedro embora. O dia que Jesus foi mandar embora, ele falou assim: para trás de mim, Satanás. Pedro fica. Ah, você não entendeu, eu vou falar de novo. Sai, Satanás, mas Pedro fica. Pedro é o discípulo que mais erra. Pedro é o discípulo que um dia Jesus humilhou ele tanto. Vou te mostrar o que Jesus fez. Mateus capítulo 16. Vem cá, hoje você vai pagar todos os seus pecados hoje. Fica aqui do meu lado. Está aqui Pedro. Mateus 16, olha o que Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A simples recitação do texto é bonita, mas olha o que Jesus está dizendo, preste atenção na minha mão. Tu és Pedro. A palavra Pedro em grego, pedra pequena, pedra esmiuçada. Pedra esmiuçada vira areia. A Bíblia diz que o homem que edificou a sua casa em cima da areia, o que aconteceu com ela?
veio o vento e derrubou ela. Jesus está dizendo: você não é nada. Tu és Pedro, uma pedra pequena que não presta para nada, uma pedra esmiuçada. Você é areia, você não presta para nada. Mas sobre esta pedra, vou falar de novo. Os nossos irmãos católicos erram aqui, porque eles dizem que Pedro é o alicerce da igreja por causa desse texto, mas eles não fazem a interpretação correta. Jesus está dizendo assim: tu és Pedro, uma pedra pequena que não presta para nada. Você é pedra esmiuçada, você é areia, nada se edifica em você, tudo cai em você, você não presta. Mas sobre esta rocha, eu sou a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha de Meribá que saciou a sede no povo de Deus no meio do deserto. E só para os desavisados, a rocha de Meribá está aqui nessa noite, está jorrando água para tudo quanto é lado. Tu és uma pequena pedra, pedra esmiuçada, você é areia que não presta para nada. Mas sobre esta pedra eu edificarei o quê? Preste atenção na minha mão. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem é Pedro, pastor? É o modelo de igreja. Jesus não chamou João, porque João, ao nosso entendimento, seria um modelo de igreja equilibrado, homem que diz assim: filhinhos, não pequeis, se pecardes tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Jesus não chamou Mateus, o único estudado da turma, aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel, era um homem formado em economia, por isso Roma o contratou para ser cobrador de impostos. Jesus poderia ter chamado Filipe, o mais educado de todos, que conseguiu convencer Natanael, o judeu em quem não havia dolo, a acompanhar Jesus. Jesus tinha 11 homens quase perfeitos, mas ele pegou o Pedro. Não conte para ninguém, estava endemoniado. Não conta para ninguém, o diabo via dizendo: eu vou arrastar ele para mim, vou arrastar ele para mim. O homem que não quis que Jesus lavasse os pés dele. O homem que afundou no meio das águas. O homem que vai negar Jesus 3 vezes daqui a pouco. O homem que vai do nada arrumar uma espada e arrancar a orelha de um soldado. E Jesus está cuspido, esbofeteado. Jesus está algemado, é obrigado a ir lá e pegar a orelha. Ou seja, consertar o erro de Pedro. E botar a orelha na cabeça do soldado de novo e falar: Pedro, se eu precisasse, eu oraria ao meu Pai e Ele mandaria legiões de anjos. Eu não preciso que você faça isso. Pedro só erra. Pedro só fracassa. Aí Jesus diz: tu és uma rocha, uma pedra pequena que não presta para nada, pedra esmiuçada, areia, mas sobre esta pedra eu edificarei você. Você vai ser a minha igreja. Por que Pedro é a igreja? Porque a igreja é feita de gente que cai, a igreja é feita de gente que erra. Ou você acha que você está sentado lá de um santo aí? Se você tivesse uma bolinha de cristal para ver o que essa pessoa fez só hoje, você tinha saído de perto dela. Se você soubesse quem é essa pessoa aí de uns anos atrás, você agarrava a sua bolsa e não deixava ela sair de perto de você. Você não deixava o seu filho conversar com essa criatura. Por quê? Porque igreja é isso. Igreja não é uma reunião de gente perfeita. As pessoas acham que a igreja é como o Rotary Club, o Lions Club ou a maçonaria. Não, igreja é hospital. Jesus disse: quem precisa de médico é quem está doente. E não conta para ninguém. Você entra no hospital doente, se não se cuidar, você sai mais doente do que entrou. Pode pegar uma infecção generalizada, porque ali é cheia de lepra e doença ruim. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que aqui é a casa da misericórdia. Eu estou dizendo que aqui é lugar de gente caída. Os perfeitos não precisam ficar aqui. Os perfeitos não precisam me ouvir. Você pode ir lá naquela catedral mais bonita, onde tem carro importado. Aqui nessa igreja que nem teto tem, aqui é lugar da casa da misericórdia. Aqui é a casa da promessa. A promessa de que qualquer um pode ser lavado no sangue de Jesus e ser alçado à estatura de homem ou mulher perfeito. Olha o que Jesus está fazendo. Tu és Pedro, tu és pedra pequena, tu és pedra esmiuçada, tu és areia que não presta para nada, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. O diabo viu, deu um grito no inferno: se Pedro é um modelo de igreja, eu mato ele, porque Pedro estava comigo dentro do coração dele, eu vou ser andar com ele. Quando o diabo acha que pode destruir a igreja, porque ela é feita de gente caída, vem Jesus e diz assim: mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Pedro é fraco, mas eu sou forte, Satanás. Pedro é areia, mas eu sou a rocha, Satanás. Para tocar nele tem que passar em cima de mim, Satanás. Quem está entendendo isso? E pode não dar um grito, pode dar um berro de glória a Deus aqui dentro agora. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Estou ouvindo barulho de espadas aqui em cima. Anjos e demônios estão travando uma guerra nos céus de Maceió. E eu já sei de quem é a vitória. A vitória é daquele que veio na casa pedir a Deus misericórdia. Me ouça. O Pedro dos evangelhos não é o Pedro de Atos dos Apóstolos. Vocês concordam comigo? O Pedro dos evangelhos, ele é fraco, ele é medroso, ele se esconde, ele peca, ele erra, ele afunda nas águas, ele tenta acertar, mas só erra. Aí o Pedro de Atos dos Apóstolos, lembra do capítulo 2? Os crentes ficaram cheios do Espírito Santo, veio um monte de gente à toa dizer: isso aí está todo mundo bêbado. Quem foi que defendeu os crentes? E Pedro, saltando no meio da multidão, gritou: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que disse: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre quem está perto, sobre quem está longe, sobre os meus servos e as minhas servas. O sol se converterá em trevas, a lua se converterá em sangue, e virá o poderoso dia do Senhor. Me explique o que aconteceu com Pedro. Ele negou Jesus na madrugada em que Jesus foi traído por 3 vezes. Ele negou Jesus, ele estava medroso. Ele negou Jesus diante de um homem, de uma mulher. Ele estava com medo de morrer, ele estava com medo de meia dúzia de soldados. Em Atos dos Apóstolos, Jerusalém tinha quase 6 milhões de pessoas que vieram do mundo inteiro. Em Atos 2, você vai ler lá, haviam judeus que vieram de Cirene, da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, da Arábia, da África. A cidade estava tomada por uma multidão. Foi essa multidão que escutou o barulho do Pentecoste e foram lá. E quando viram os crentes parecendo bêbados, eu só conheço bêbados de 2 formas: ou sentir o cheiro da maldita manguaça na boca, ou ver uma pessoa fazer aquilo que uma pessoa normal não faz. Não consegue andar em linha reta, fica andando torto, dá risada à toa. Lá na minha cidade, um dia desse, num velório, entrou um bêbado. Ele olhou para o caixão e começou a cantar parabéns para você. O infeliz travou o velório. Alguém falou: o que você está fazendo? Respeita o morto. Falou: é morto? Eu achei que era um bolo de aniversário. O tal do bêbado é esquisito. Por que acharam que os crentes estavam bêbados? Porque homens e mulheres ficaram possuídos por uma presença que ninguém nunca tinha visto antes. E ao ficar cheio daquela presença, o lugar onde estavam ficou pequeno. Eles começaram a ficar expansivos, começaram a fazer igual os crentes aqui de Maceió fizeram agora há pouco. Um ficou em pé, outro começou, parece que recebeu o espírito do Bruce Lee, ficou meio cheio. Uns ficaram valentes, pulando, gritando, dançando. E aí o povo achou que estava bêbado. Pedro não aceitou que debochassem dos nossos irmãos. Pedro pulou no meio de uma multidão e recitou o livro do profeta Joel. Anote aí: conhecimento escrito 835 anos antes deste episódio. E aí vem outra pergunta. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Eu disse que Pedro e João eram o quê? Analfabetos. Não são, pois, esses homens iletrados? Se são analfabetos, eles não sabem ler nem escrever. De onde é que Pedro tirou o conhecimento do livro do profeta Joel para recitar para aquele povo? Depois que ele cura o paralítico, você vai ver ele pregar. Pedro recita pelo menos uns 20 versículos do Velho Testamento, começando pelo profeta Samuel até aquele momento. É impossível para um homem analfabeto, sem conhecer as escrituras, para um pescador recitar a Bíblia como Pedro recitou. Pedro não está normal. Aconteceu alguma coisa com Pedro em Atos dos Apóstolos.
E sabe o que Jesus falou ao meu coração? Vou fazer a mesma coisa em Maceió. Ah, você não está entendendo. Se você soubesse perto de quem você está sentado agora, o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa aí. Você agora pegava o seu celular, abraçava a criatura e fazia uma selfie, e deixava na memória do seu celular para sempre. Por quê, pastor? Porque daqui uns dias, daqui umas semanas, uns meses, uns anos, você vai estar na sua casa ligando a televisão e de repente vai, uai, eu conheço. Como assim? É aquela pessoa lá do bairro, aquela pessoa ignorante, pobre, ela só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ela era analfa de pai, beta de mãe, como é que agora está ali? Aí vão dizer, você não viu o que aconteceu não? Deus soprou o nome da pessoa. A pessoa inventou um negócio, ela ficou rica. A riqueza dela é igual a de Elon Musk. Eu estou profetizando, quem é louco pega. Você não viu? Ele gravou um louvor que é mais poderoso que o louvor do Paulo Neto. A criatura está pregando 10 vezes mais que o pastor Marco Feliciano. Aí você vai dizer, era meu amigo, estava lá na minha igreja. Sabe o que vão falar para você? Mentiroso. Você quer ser, como é que você conhece aquela pessoa? Ela é tão famosa? Não, congregava comigo. E você não vai ter prova nenhuma. Então eu tiraria uma selfie agora, só para mostrar, está aqui a prova, ó. É sério, a pessoa que chegou do seu lado nem te cumprimentou direito, não gostou da sua roupa, não gostou do seu cabelo, não gostou do seu cheiro hoje, porque hoje você ainda está nos evangelhos. Depois dessa noite você vai entrar em Atos dos Apóstolos. Vai acontecer uma metamorfose, vai acontecer uma transfiguração. Deus vai mudar você de uma forma tão violenta que quando você acordar amanhã de manhã e olhar para o espelho, nem você vai se conhecer mais. Vão perguntar, mas não é aquela criatura? Não, está esquisito. Você vai andar pelas ruas de Maceió a partir de amanhã e vão falar, meu Deus, você viu um passarinho verde? Você está todo estranho. Você vai dizer, não, foi uma pombinha de fogo. Aqui desceu em Atos, desceu ontem lá na casa da promessa. Ela veio sobre a minha vida e mudou o meu coração. Alguém acredita nisso? Quem acredita nisso, por favor, reage, reage, reage. Segura um minutinho. Pergunte a mim, pastor, o que aconteceu com Pedro? Só falo se todo mundo perguntar. Só falo se todo mundo perguntar fazendo biquinho. Povo fofo, quero mudar para Maceió. Simples. Pedro ouviu uma promessa que não saiu da boca de homem, saiu da boca de Yeshua. Pergunte qual promessa? Lucas 24:49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais vestidos. Ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais. O que é revestir? É vestir de novo, é vestir 2 vezes. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu num período de 40 dias para cerca de 500 testemunhas. Ao aparecer para essas 500 testemunhas, ele tinha um propósito, marcar uma reunião com elas. Jesus marcou 2 reuniões. A primeira aconteceu no Evangelho de João, capítulo 20, capítulo 21, e a segunda em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, por isso que está na sequência. A primeira reunião foi só com os discípulos que ele naquele dia consagrou a apóstolos, e a segunda reunião com todas as demais testemunhas. Na primeira reunião que Jesus fez com seus discípulos, em João capítulo 20, capítulo 21, Jesus olhou para os 11, porque o Iscariotes tinha se matado, chegou bem perto deles e fez assim na cara deles, ó. O senhor é louco, pastor? É só ler. A Bíblia diz, e tendo Jesus assoprado sobre eles, disse, recebei o Espírito Santo. Nesse dia, nenhum deles falou em línguas. Nesse dia, nenhum deles curou enfermos. Nesse dia, na reunião particular, eles só fizeram uma coisa:
eles respiraram o hálito do Salvador. Jesus não soprou de longe. Jesus chegou perto deles. Vem cá, Pedro. Sim, senhor. João, Tiago, André, Felipe. Jesus assoprou sobre eles. E quando Jesus assoprou, eles fizeram assim, ó. Só tem uma outra história assim na Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E tendo feito o homem do pó da terra, Deus foi até a narina do homem e fez assim. O que está acontecendo? Deus está resgatando a sua aliança com o homem. O que ele fez com Adão, colocando dentro de Adão a sua presença, Jesus fez com os 11 agora. E tendo assoprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Estava dentro deles, mas ninguém falou em línguas, nem operaram com sinais. Pergunte a mim, por que não, pastor? Porque até aquele momento eles estavam nus diante de Deus. A nudez é símbolo do homem sem Cristo. Quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, o Senhor os vestiu. A salvação é uma veste. O homem sem Deus está nu, o homem salvo está vestido. Ou seja, tem dignidade. Senhor Jesus soprou sobre eles. Eles respiraram e foram salvos naquele momento. Naquele momento se cumpriu a salvação plena, a conversão plena. Você não lembra que Jesus falou por mais de uma vez: um dia você vai se converter. Eles já tinham caminhado ao lado dele, curado enfermos, multiplicado pão. Jesus insistia: um dia você vai se converter. Eles se converteram aqui, porque quando eles viram Jesus ressuscitado, inclusive Tomé, que colocou o dedo na sua ferida, eles não tiveram mais dúvida. A conversão foi tão plena que a partir desse momento eles estavam prontos para morrer pelo Salvador. Agora que eles estão vestidos, Jesus diz para eles: olha, eu fiz com vocês algo muito lindo, mas não é o suficiente para o que vem pela frente. Como assim, Senhor? A conversão é suficiente para te levar para o céu, mas o que eu tenho para vocês é uma missão. E a missão que vocês vão enfrentar, só ter o Espírito Santo aqui dentro não é o suficiente. E o que a gente faz? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Eu já vesti vocês com a salvação, agora vocês precisam ficar esperando o revestimento de autoridade. Eles já tinham o Espírito Santo aqui, agora eles iriam receber o Espírito Santo aqui. Todos os que estão aqui têm o Espírito Santo aqui. Nem todos têm o Espírito Santo aqui. Se Jesus te der o Espírito Santo aqui, hoje, se Ele te revestir, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu capaz de parar o que Deus vai fazer na sua vida depois dessa noite. E o que é que eu faço, pastor? Você tem que acreditar na promessa. Pedro ouviu a promessa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos pelo poder de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a segunda reunião. Está todo mundo ali, cerca de 500 testemunhas no pé de uma montanha. Você acha que eles encontraram Jesus do nada? Jesus marcou o encontro. Tendo Jesus falado com eles, olha o que Jesus diz para eles: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O Senhor disse que viria sobre eles o poder do Espírito Santo. As Bíblias mais antigas não tem a palavra poder, tem a palavra virtude. A mesma palavra usada na cura da mulher do fluxo de sangue. Quem tocou em mim? Senhor, as multidões te oprimem, tu perguntas quem te tocou. Alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, a palavra correta é virtude. É a mesma palavra que está lá nessa história da mulher do fluxo de sangue. A palavra virtude no grego, oh aleluia, é a palavra dunamis.
Diga comigo, dunamis. A palavra dunamis, transliterada para a língua portuguesa, foi colocada como dínamo. Da palavra dínamo vem a palavra dinamite. Os três entenderam. Recebereis virtude, recebereis o dunamis, recebereis o dínamo, recebereis a dinamite. O que é a dinamite? É uma bomba. A parte mais bonita, dínamo, diga comigo, dínamo. Eu não sei se tem aqui algum mecânico que trabalha na parte elétrica. Tem alguém que trabalha com parte elétrica aqui na casa? Ninguém. Ô Jesus, dá para nós mais eletricidade. Ah, tem um ali, salvou a turma. O dínamo é aquele equipamento que tem lá. O dínamo, ele é um transformador. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. A energia mecânica é aquela que você tem que produzir com o seu braço. Você pega 2 gravetos e fica esfregando eles. Energia mecânica. A energia mecânica vai transformar o atrito entre os 2 gravetos numa chama. Aí transformou em energia elétrica, uma energia que vai além do pensamento. O dínamo, ele transforma energia mecânica, força natural, em força sobrenatural. E Jesus está dizendo, vai descer sobre vocês uma virtude. E esta virtude vai transformar todas as orações de vocês, todo o esforço de vocês, o jejum de vocês, as lágrimas de vocês, os cânticos de vocês, em um poder tão grande, que ele vai começar a ser repassado para as pessoas. As pessoas vão chegar perto de você e vão tomar um choque. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. A Bíblia diz que Pedro ficou tão anormal que ele vai andando, a sombra dele começa a levantar os doentes. Não, uma irmã deu glória a Deus, vou falar de novo. A Bíblia diz que depois que Pedro curou o paralítico, ele andava na rua e as pessoas colocavam os doentes só para a sombra de Pedro passar. A sombra de Pedro ia passando e começou a curar os doentes. Paulo descobriu que ele tinha essa virtude. Ele não dava conta mais de orar por tantos doentes, porque era muita gente. Paulo pegou o lenço dele, deve ter encharcado de suor, como eu estou fazendo comigo aqui, e pegou o lenço e falou assim: leva sobre os doentes, coloque sobre os enfermos. A Bíblia diz que quando iam colocar sobre os enfermos, perto dos enfermos tinha gente endemoniada. Os demônios fugiam do lenço de Paulo, e a enfermidade ia embora quando o lenço era colocado. Eu vi o senhor distribuir aquelas coroas aqui. O senhor não sabe como eu acredito nessas coisas. Eu tenho muitos amigos assembleanos que debocham disso. Eu não tenho coragem de debochar, porque se o lenço de um homem pode curar, imagina um óleo que o senhor orou e consagrou. Imagina a pessoa que vai levar isso para casa. Só não acredita quem não quer, e eu respeito. Se você não acredita, eu acredito. Talvez seja por isso que eu cheguei onde cheguei, seja pregando há mais de 30 anos, porque a minha fé ainda é uma fé lá da roça. Eu ainda subo um monte para orar. É claro que eu não sou mais um menino que cortava cana de açúcar, nem apanhava laranja, algodão e café. Eu sou um homem estudado, me comunico em 3 idiomas, escrevi mais de 20 livros, mas eu continuo cheio do Espírito Santo desde o início da minha conversão. Por quê? Porque eu descobri o segredo de Pedro. Pedro entrou dentro daquela casa com 500 testemunhas. Quantas testemunhas? Jesus não deu o horário, não deu o dia da semana, não deu a data. É para esperar, ficar em Jerusalém até ser revestido. Não era para sair dali até ser revestido. Das 500 testemunhas, 380 e alguma coisa não aguentaram esperar. Tinham prioridades. Ah não, eu vou cuidar do meu filho, vou cuidar da minha roça, da minha fazenda, da minha escola, eu tenho mais coisas para fazer. Isso é mentira, foi uma visagem. Tinha 1 milhão de desculpas e foram embora. Ficaram quase 120. No 10º dia de espera. Vou deixar a Bíblia falar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um barulho de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha o que aconteceu. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo.
todos. Pedro recebeu algo mais. A crença de Pedro, a fome que ele tinha de Deus era tão grande, que o batismo com o Espírito Santo que veio sobre ele, veio com um upgrade. Não foi só um batismo. Pedro entendeu que o batismo com o Espírito Santo era uma chave capaz de abrir um armário que tinha 9 prateleiras, e eu falei sobre isso a última vez que eu vim aqui. 9 prateleiras, em cada uma das prateleiras um dom extrasensorial. Quem foi sistematizar em teologia foi Paulo, que era um erudito, um estudado. Pedro sabia por instinto, por osmose. Paulo estudou. 9 dons do Espírito Santo. Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo e começou a operar. Pergunte como? Ele pulou no meio de todo mundo e recitou um livro escrito 835 anos antes, sem nunca ter lido. Isso tem nome, é um dom chamado palavra da sabedoria. Pedro foi lá, usou a senha, usou a teologia, não levantou um paralítico. Ele foi e catou o paralítico pela mão. Dom da fé. O que é o dom da fé? É ver uma coisa que não existe ainda como se já tivesse acontecido. Ananias e Safira foram lá entregar uma oferta para Pedro, contar uma mentira. Pedro diz: por que mentistes ao Espírito Santo? Dom de discernimento de espírito. Pedro recebeu os dons do Espírito Santo. Pedro começa a andar, a sombra dele começa a curar os paralíticos. O que é isso? Dom de operação de maravilhas. Pedro vai orar por outros doentes, ele põe a mão, eles são batizados. Dons de curar os enfermos. Pedro recebeu quase todos os dons do Espírito Santo no dia em que ele foi batizado com o Espírito Santo, porque ele tinha fome. Aqui, se eu perguntar quantos são batizados com o Espírito Santo, eu acredito que a maioria, porque a igreja é bem barulhenta. Você recebeu o batismo com o Espírito Santo e o que mais? Nada mais? Ah, você recebeu o batismo e tem quantos meses que você não fala em línguas? Quantos anos faz que você... Ah não, pastor, eu perdi. Como é que você pode perder uma coisa que foi Deus que deu? Não, o diabo tomou. Você acha mesmo que o diabo tem poder para tomar um dom que Deus te deu? Se o dom está aqui dentro, está dentro do seu espírito, como é que o diabo enfiou a mão aí dentro e arrancou ele? A sua falta de conhecimento faz você ficar aí andando pelas ruas como se fosse um menino que tomou uma pedrada, ou um passarinho que tomou uma pedrada de um menino levado. Você diz: eu não tenho nada, eu perdi os meus pecados. Você não sabe o que aconteceu com você no dia em que você foi batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é só um sinal, não é só a pessoa falar meia dúzia de palavrinha que ela não entende. O batismo com o Espírito Santo é uma chave. Uma chave que, se você começar a cultivar e a treinar ele, orar. Paulo diz que quem fala em línguas não fala, ora. O capítulo 14 da primeira carta dele aos Coríntios, ele diz: aquele que ora em línguas, ora bem. A sua mente fica sem fruto, mas o seu espírito ora bem. Paulo está dizendo que quando você começa a falar em língua estranha, você não entende bolhufas do que fala. Quem está à esquerda e à direita também não entende. Mas aquele que está sentado no trono, que é o dono dessas línguas, ele entende. Sabe o que falta para nós? Treinamento. Você vem para o culto e fica aí me olhando com essa cara feia. Achou que eu não ia falar? Fica me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Fica me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Vem para uma reunião pentecostal e não abre a boca nem para respirar. Fica aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. E fica aqui dizendo: não, pastor, eu não sou um crente menino, eu estou na igreja desde a época de Noé. Ah, coisa ruim. Então você acha que você conhece tudo, todos os segredos de Deus? Quem é o homem para falar eu sei tudo sobre Deus? Não existe tal ser humano. Não existe um homem para conhecer os segredos de Deus na sua plenitude. Quando nós falamos que somos formados em teologia, como eu sou, eu fico morrendo de vergonha. Hoje eu não tenho nem coragem mais de falar. Como pode um ser humano de carne e osso fracassado falar: eu sou doutor em teologia? Tel, Deus, logia, estudo de Deus. Como posso eu ser um doutor do conhecimento de Deus? Eu não sei nada sobre Ele. O pouquinho que eu sei, o meu corpo já treme, eu me jogo no chão.
Basta ele só olhar para nós, a gente começa a chorar igual um desesperado. Tem gente que não quer mais nem sair do culto. Quem é que conhece as profundezas dele? Não existe ninguém com conhecimento suficiente para dizer: eu sei tudo que Deus é capaz de fazer. Eu não sei. Eu sei que nessa noite, se ele encontrar alguém aqui que acredita, se ele achar alguém aqui que busque, que tenha fome, que tenha desejo, se ele encontrar alguém que está cansado de ser honrado, mas quer uma dupla honra, para quem já foi vestido, mas quer ser revestido, para alguém que está cansado de ter sido envergonhado e humilhado nos evangelhos e agora quer ser exaltado em Atos dos Apóstolos, se Deus encontrar um Pedro aqui dentro e esse Pedro começar a gritar: eu quero tudo que é meu por direito, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar, ninguém vai me arrancar disso, não tem demônio que me tire desse propósito. Se Deus encontrar alguém aqui assim, se prepare, Deus vai colocar asas nas suas costas e você não vai mais andar pelas ruas, você vai voar aqui em Maceió. Eu vou profetizar, pastor, vai haver um avivamento aqui em Maceió. Vai haver um avivamento tão poderoso que o estado vai ser conhecido como capital do avivamento do Brasil. E o estado de Maceió vai começar a exportar avivamento. E se alguém acredita que pode ser o condutor deste avivamento, se alguém acredita que pode ser esse dínamo, esse conversor de poder mecânico em poder elétrico, por favor, se manifeste onde você está. Vai haver um derramamento do Espírito Santo em Maceió. Fique de pé comigo. Cadê o meu paralítico? Cadê o meu Pedro, meu paralítico? Vem cá, vem cá, vem cá. Quando Pedro tomou o paralítico pela mão, ele se tornou um com ele. O dínamo, a virtude que estava dentro de Pedro, a energia elétrica, a energia quântica, uma unção que nós não conseguimos defini-la, saiu de Pedro e entrou dentro do paralítico. O corpo do paralítico recebeu uma descarga de autoridade, os ossos dele destravaram. Quando ele percebeu que os ossos dele destravaram, ele ficou cheio e ele começou a saltar, ficou expansivo, porque o fervor faz parte da unção e da graça de Deus. Eu sei que tem gente que não gosta de pulo nem de grito. Você então está no lugar errado. Você devia ter ido lá naquela missa hoje. Aqui é uma igreja pentecostal. Em igreja pentecostal nós não nos envergonhamos do poder do evangelho de Cristo, porque ele é a plenitude. A virtude que estava em Pedro passou para esse paralítico. Obrigado. Em Atos dos Apóstolos capítulo 19, Paulo colocou a mão sobre 12 crentes. Os 12 começaram a falar em línguas estranhas. No Velho Testamento, Moisés um dia chegou diante de Deus e disse: eu não estou dando conta de segurar o povo, é muita gente, e eu trouxe o nome de 70 pessoas para repartir a carga com eles. Quero levantar aqui capitães, chefes. Deus disse: você quer isso mesmo? Quero. Então coloque o nome deles aí. Abre os braços, Moisés. Abri, e agora? O Senhor disse: eu vou tirar do espírito que está em você e vou repartir com 70 homens no meio da congregação. A Bíblia diz que Deus tirou de Moisés e esparramou. 68 homens estavam dentro do arraial e começaram a profetizar. Foram atingidos pela presença do Espírito Santo, começaram a dançar, a cantar e a profetizar. 2 deles estavam do lado de fora do arraial, chamados Eudade e Medade. Passou um crente na rua e viu os 2 pulando. Ao invés de ir lá pular com eles, foram lá falar para Moisés, dizendo: Moisés, tem crente pulando lá fora, tem 2 homens dando escândalo lá fora. Josué parou o rapaz, falou: eu levo para Moisés a ideia. O homem chegou diante de Moisés e disse: Moisés, tem 2 homens dando pulos e gritos e profecia fora do arraial de Israel. Eudade e Medade, posso mandar matar? Moisés disse: ô Josué, quem dera não só os 2, quem dera não só os 68 dentro do arraial, quem dera todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. O desejo de Deus essa noite é que você saia daqui transbordando, é que você saia daqui transpirando azeite, é que você saia daqui falando em línguas estranhas, porque o batismo com o Espírito Santo é a chave. Se Jesus te der as línguas hoje, daqui até a sua casa, eu não me responsabilizo se a sua sombra levantar um paralítico.
Eu não me responsabilizo se você começar a andar pelas ruas e Deus te der a vida da pessoa que está andando, e você revelar o nome dela, as coisas que estão acontecendo com ela, porque eu acredito nesse tipo de unção. Só quem crê, diga eu creio também. Pegue na mão de quem está do seu lado, diga para o seu irmão: o que está em mim pode passar para você, porque eu sou um gerador de poder. Feche os olhos. Deus vai transformar este lugar agora num grande oceano, um oceano do Espírito, e você será o condutor desse poder. Os batizados com o Espírito Santo, eu vou fazer um pedido, na verdade eu vou implorar, para que você comece a orar em línguas agora. Pastor, mas eu não estou sentindo. Você não tem que sentir nada. As línguas são suas, são presentes, está na sua mente. O que eu faço? Comece a falar. Por quê? Porque nós vamos navegar no oceano do Espírito.